Boa noite, então, pessoal. Bem-vindo aí a mais um Wars Entrevistas. Estamos aqui mais uma vez nesse momento importantíssimo. Momento esse que a gente traz os times para que você possa conhecer, para que a gente também tenha essa aproximação com os times. Começamos a conhecer um pouco mais da intimidade deles, logicamente, e também entendendo como é que foi participar do torneio, como é que a equipe criou. Então, primeiramente, quem está falando com vocês aqui é o Chaka. Vocês devem me conhecer, né, das narrações, e agora aqui puxando um gancho para a entrevista. E eu tô com meu amigo aqui, Sandro Valentim, famoso SV da equipe dos Mercenários. Então, Sandro, tudo bem contigo, meu amigo? Boa noite, Chaka. Boa noite, pessoal que está assistindo a entrevista aí. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Prazer fazer parte da família Wars aí. Eu e todo o time dos Mercenários estamos muito alegres por essa oportunidade de estar expressando um pouco do nosso time e trazendo para vocês um pouco de curiosidade sobre o time também. E eu quero que a galera se divirta bastante também nessa entrevista. Oh, maravilha, não tenho dúvidas. Então, como sempre nós fazemos, me explica um pouquinho, Sandro, como é que foi que surgiu os Mercenários? Então, Thiago, é o seguinte. O clã dos Mercenários, o nome, ele veio do CS 1.6. Isso há bastante tempo atrás. Eu e meu cunhado, a gente morava no interior e a gente formou uma turma ali. E essa turma, a gente sempre jogou CS desde a infância, nas lan house, época de escola. Então, quando a gente tava no interior, a gente resolveu montar esse clã, né, o The Mercenaries Team, no CS 1.6, para poder entrar pro cenário do competitivo, e isso no interior. Só que aí a gente cresceu, eu me casei, meu cunhado me casou, a gente se formou e deixamos o clã pra lá. E esse ano agora de lançamento do Rainbow Six, eu e hoje os integrantes do The Mercenaries Team, nós éramos integrantes da equipe Skull Rain, que chegou a fazer uma participação com vocês aí. Lembro alguns meses pra trás. Lembro. E a gente era desse clã. E eu era um dos líderes junto com o meu amigo, que é um grande amigo meu, que é o Rick. Só que acabou que esse clã teve umas desavenças e o pessoal ficou meio chateado e tal. Então o pessoal começou a bater cabeça demais e começou a haver algumas separações dentro do clã. Então foi quando o ZG, o CN, o pessoal saiu e me fizeram o convite para poder estar ajudando eles a gerenciar um clã novamente, com essas pessoas que saíram do Skull Rain. Acabou que o Skull Rain ficou sem players. Então, quando eu entrei pro clã junto com eles para ajudar na administração, eles me perguntaram o nome de clã. A princípio a gente escolheu alguns nomes, só que já existiam. Aí foi quando eu lembrei dessa época do CS 1.6 e contei para eles um pouco da história do The Mercenaries Team do Counter-Strike. E aí o pessoal gostou bastante, fizemos a arte, a logo do clã, e o pessoal gostou, e isso foi em julho desse ano. Então montamos a arte, fechamos a página do clã, fizemos a família aí com os players que a gente já jogava há mais de um ano. A gente, na verdade, nunca chegou a jogar o competitivo, mas sempre jogamos juntos. Então a partir de julho nós montamos o TMT e estamos entrando aí no cenário competitivo, tentando jogar. Não somos pro players, mas estamos tentando alcançar esse patamar para ter uma compensação sobre a jogatina, as horas de jogo que nós temos. E por que não participar de um torneio igual o Eldo Wars, que para nós é um grande torneio. Obrigado. E eu me sinto assim, uma satisfação enorme, porque desde a época do Skull Rain, que a gente infelizmente acabou caindo nas oitavas de finais para a turma do Avontes, a gente progrediu demais, porque a turma é a mesma. Nós fizemos só um complemento aí com o PK e com o JV e o BX, que até era da equipe do Avontes, que veio sendo recrutado para o TMT. E foi surpreendente o nosso resultado agora na semifinal, na final contra o time da NL. Eu garanto, na verdade a gente não esperava esse resultado. A gente tem fé, né? A gente acredita por causa do trabalho que a gente vem fazendo. Mas foi até surpreendente a final para nós. E graças a Deus nós podemos mostrar que em pouco tempo de formação de grupo, de 3 meses de formação de equipe, nós podemos ter montado um time com uma boa qualidade para o cenário competitivo, mesmo que seja amador. Nós podemos mostrar que
Não somos aquele clã que o pessoal às vezes acha que é brincadeira e tudo, às vezes tira sarro, mas a gente leva o nosso trabalho muito a sério e isso foi compensatório pra nós. Então foi assim que o TMT acabou surgindo e se Deus quiser a gente vai continuar nesse cenário do Rainbow Six e vamos continuar seguindo à frente. O clã tem alguns planos aí, mas na frente na entrevista a gente vai revelando. Pô, legal, então vamos lá que o pessoal vai estar curioso, com certeza. Mas então assim, tira agora uma dúvida minha. Vocês começaram no CS, passaram já por outros títulos ou foi direto do CS pro Rainbow Six? Na verdade, eu já cheguei a jogar o CS, cheguei a jogar a franquia do Condition 0, 1.6 e o Gol, e cheguei a jogar também Point Black e Combat Arms. Tá. Já o pessoal do meu clã, eles já não tiveram uma outra experiência assim com o Counter-Strike, mas tiveram experiência com Call of Duty, né, Ghost, Black Ops, Modern Warfare, essas franquias mais famosas do Call of Duty e o Battlefield, né? Eles é uma que para nós é um grande concorrente aí contra o Rainbow Six, porque é um jogo realista. Então a gente sempre focou mais nos tipos de jogos realistas para não poder perder um pouco do padrão do jogo. Porque Entendi. acaba que você joga os outros jogos de FPS que não tem o mesmo realismo, então você perde um pouco do padrão que o Rainbow Six traz no realismo tático do jogo. Então a gente foca mais no Rainbow Six, mas já jogamos essas outras franquias. A gente joga FPS já desde cedo já. Se eu for te contar a minha história mesmo, eu comecei no Medal of Honor 1 lá do PlayStation 1. Caraca! Rapaz, eu gostava demais daquilo. E aí vim com o Medal of Honor, vim com aquelas primeiras franquias que o Call of Duty teve no PlayStation 1, que teve no PlayStation 2. Eu passei pelo grande sucesso que é o Black do PlayStation 2, um jogo assim... Eu ia falar desse jogo agora, mas vai lá. Fantástico, sabe? Então eu tenho muita história com jogo de tiro, e principalmente tanto no console quanto no PC. Acabei fixando mais no console agora, pelo fato de você ter que ter uma máquina boa para rodar um jogo no PC. Então o console ele te dá um pouco de mais facilidade, você só vai colocar o controle e vai brincar. Então passamos por todas as franquias. Já cheguei a jogar o Rainbow Six do PlayStation 2, já cheguei a jogar o Rainbow Six Las Vegas do 360. Isso. Então eu já conhecia, na verdade, quando eu conheci o pessoal do nosso clã mais de antigo, o CN, que é um dos mais antigos da gente do clã, a gente se conheceu jogando Call of Duty Ghost. Foi antes do Rainbow Six lançar. Só que quando o Rainbow Six lançou, ele saiu com um preço um pouco caro, então, e eu também já conhecia a franquia. Foi quando eu dei ideia pro pessoal. Falei, olha gente, saiu um jogo assim, eu já conheço a franquia do jogo. A gente pode comprar esse jogo junto à turma, formar o squad de 5 pessoas e brincar. Igual eu falei, no começo era sem intencional, clã, competição. O foco era a gente juntar a turma, com a turma que eu tenho de amigos no interior e focar no competitivo, e focar no jogo. Só que acabou que um bocado da turma do interior achou o jogo muito difícil, acostumado com aquela mobilidade do Call of Duty Ghost. Aí acharam o jogo um pouco difícil e abandonaram. Então ficou eu e o CN, que é o Kaique Nobre, a gente ficou jogando ali. Então aí a gente veio trazendo alguns amigos e fomos juntando o pessoal e começamos a disputar as rankeds lá da vida lá, até que acabou surgindo o Skull Rain. Eu contei um pouco mais cedo pra vocês. E aí a gente foi entrando, né? E quando você vê o pessoal dando tanta atenção pro competitivo do jogo, acaba que se você gosta do que você faz, você entra no competitivo até sem querer, né? É verdade. Porque não tem como, cara. Você vê ali o pessoal do PCI, grandes equipes hoje representando o Brasil na franquia do Rainbow Six. Não tem como você não se inspirar e tentar pegar um controle e tentar partir por um competitivo sem se preocupar com grana, sem se preocupar com patrocínio, mas se preocupar em ter um foco numa equipe ali. E igual você comentou na transmissão de um dos nossos jogos, poder ouvir o narrador falar o nosso nome. Cara, você pode não ganhar, Chaka, entendeu? Mas é orgulho, cara, porque você vê o trabalho que a sua equipe plantou ali e o narrador ir na loucura com as 4 que você lança, com o headshot que você faz.
Cara, vale a pena. É isso Vale aí. a pena. Então a gente foca nisso. Não tem como. Não tem como. A gente, quando tá de folga aí, que a patroa dá uma folga pra gente também, a gente pega o controle e coloca a raça aí. Não tem como não jogar Rainbow Six sério. Não, legal. É bom que nesse comentário que você fez, tem vários ganchos aí que eu vou aproveitar. Inclusive, depois a gente vai falar dessa C4 aí do LP, que essa pra mim foi sensacional. Fantástico. Mas vamos lá. Você falou uma coisa das franquias que eu achei interessante, porque assim, hoje, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, eu vejo uma diferença de realismo, tá? Muito grande entre Call of Duty, Battlefield 4 e Rainbow Six Siege, tá? Apesar de eu achar o Battlefield 4 e o Rainbow Six Siege mais realistas, mas ainda assim, essas duas franquias, ela também tem as diferenças delas, né? Sim. Já o COD pra mim é uma coisa, isso é uma opinião muito particular, mas eu acho ele muito mais ficção científica, vamos colocar assim. Sim, tá? Bem mais. Porque tem muito salto, tem muito voo, o cara, sabe, faz umas coisas meio futurísticas, enfim. Não, sem falar que aquilo é um veneno pro controle da gente, né? Tem que ter caixa pra comprar controle, cara. O meu analógico mesmo, quando eu jogava o Ghost, foi pro saco. É mesmo? Então, mas quando a gente, por exemplo, pega o Battlefield 4, a linha Battlefield, né, a linha Rainbow Six, e aí pegando que o Rainbow Six com Siege, pra mim, foi o ápice. Acho que de agora em diante eles só vão vir com jogos desse nível, porque o Vegas, eu particularmente não gostei muito. Joguei também. Eu também não gostei muito, não. Achei caído, mas acho que agora com o Rainbow Six Siege eles acertaram muito bem. Mas também a gente vê realismo nos dois jogos, mas diferença. Porque na minha concepção, o Battlefield ele é muito rush o tempo todo, né? Sim. E aquele negócio, você morre e você volta, então ok. E no Rainbow Six já não é assim. É muito estratégico, vai com calma, porque se morrer, acabou pra você só no próximo round, né? Sim. Então, realmente, é um jogo que tem uma diferença muito grande e uma particularidade muito grande. Mas pegando um gancho do que você falou de história, eu comecei a lembrar, porque assim, eu comecei o meu FPS, acho que nem era nascido, mas eu comecei no Duke 3D. Rapaz, eu joguei aquilo demais. Meu Deus, joguei no Duke 3D, aí depois eu fui pro Quake, sendo que essas duas franquias eu jogava no PC. E eu, particularmente, eu gosto muito mais dos consoles, porque o console ele tem uma facilidade perante ao PC que você não precisa ficar investindo em melhoria de placa de vídeo, melhoria de RAM, memória RAM, nada disso. Você vai ter o console funcionando eternamente para os jogos. No PC, você tem que estar sempre se reinvestindo, porque às vezes lança um jogo que ele não é compatível para a placa de vídeo que você tem, para a memória que você tem, e aí você fica naquela dificuldade. Mas, assim, eu vejo que o primeiro jogo que eu realmente me inseri no FPS, que você tocou muito bem, foi certamente o Black. O Black, eu adorava aquele jogo e eu era tão viciado que, pra quem conhece o Black e estiver assistindo a gente, eu cheguei a zerar aquele jogo do Black Ops, né? Que Nossa. Era lá o nível mais difícil de todos, né? De tão viciado Nossa. Que eu era. E eu adorava aquele jogo, adorava. Então, assim, esse Black realmente marcou a minha vida. Qual que é o único defeito que o Black tinha? A cutscene que você não podia cortar no começo. Que era demorado. Verdade. O resto era perfeito, cara. Mas engraçado, a memória também a memória dele, a inteligência virtual deles, a artificial, ela também era previsível, né? Porque de tanto você jogar, você já sabia pra onde você tinha que apontar pra atirar. E se você errasse, aí certamente a forma deles raciocinarem, de virem pra cima de você era diferente. Então, se você errasse aquele momento daquele tiro, que você sabia que o cara ia aparecer ali, meu amigo, se vira que depois o negócio vai ficar complicado pro seu lado, né? Demais. Mas era um jogão. Mas ainda falando da equipe do The Mercenaries, como é que é hoje a rotina de treino de vocês, o Sandro? Olha, o Chaka, a rotina de treino nossa é pesada, cara. Igual eu falei com os meninos, eu sou um dos líderes dentro do time e eu cobro bastante. Os meninos sabem disso, eu não... Até por causa da minha idade, eu tenho hoje 26 anos, sou casado, tenho meu filho, tenho minha esposa, então você acaba... Não que eu seja mais responsável que os outros, não, mas você acaba pegando assim um certo tipo de liderança.
Então eu cobro bastante nos treinos. A gente treina de segunda a segunda, de 7 às 21 e de 22 mais ou menos até às 23, porque nós temos alguns players que não dá para treinar no horário das 19. Então a gente mantém esse ritmo de treino todos os dias. É claro que de segunda a segunda vai ter dias que eu não vou treinar, que a equipe não vai treinar. Hoje nós estamos com 11 players na equipe. Então a gente coloca treino de segunda a segunda, de 19 às 21 e de 22 às 23. Igual eu na terça-feira e na quinta-feira eu não treino. E tem alguns players, consequentemente, também não treinam esses dias. Então já fica mais fácil para a line estar treinando. Então a gente faz a nossa forma de treino a principal forma de treino é entre partidas personalizadas entre a gente mesmo. A gente costuma fazer line A contra line B e depois mescla os players dentro dos mapas que a gente tem de favoritismo. E estamos até com defeito dentro desse treinamento de não treinar alguns mapas que eu acho que a gente deveria estar treinando, que prejudica a gente. Mas estamos já focando nisso. Então a gente pega essa line, entra pro jogo personalizado e joga. Rapaz, ou é X1, é 2x2, 3x3, 5x5, a gente vai indo e tenta focar mesmo. Quando tem menos plays, aí a gente vai para as rankeds e tenta disputar as rankeds ponto a ponto ali para poder dar até um pouco mais de nível técnico pro time. Nós temos alguns amigos aí que não são da nossa equipe, que são de equipes aí, igual a gente tem uma amizade boa com o pessoal da Morte, temos uma amizade com o pessoal da Avontes, criamos amizade aí com o pessoal da GTBR aí a partir do campo. Então a gente temos amizade com o pessoal da PCBR, então a gente acaba formando assim as equipes a gente se enfrenta e a gente acaba pegando uma amizade, cria um espírito bom esportivo e às vezes então tiramos dias da semana para poder estar enfrentando eles também com uma forma de treinamento. Então, e jogar contra essas equipes fortaleceu bastante a nossa equipe. Por quê? Porque a gente veio quando a gente jogou o primeiro campeonato pelo Skull Rain, nós éramos cru. Nós tínhamos muitas horas de jogo mesmo. Eu praticamente tenho 800 horas de Rainbow Six. Mas eu não sou uma pessoa assim muito capacitada no jogo. Eu sou um jogador mais de suporte. Então o que acontece? Acabou que a gente tinha um nível bem baixo. Que pode se ver que como a gente caiu no primeiro campeonato e como caímos agora. Então, com essa amizade com essas equipes, nós pegamos players com nível bem mais altos, players diamante, players platina 3, que vieram treinar com a gente e isso elevou o nosso nível técnico muito. Essa season mesmo, agora do Rainbow Six, que termina amanhã, essa season a gente treinou só com pessoas com níveis muito maiores que a gente, com reflexos melhores que a gente. Então é chato, eu não vou falar que você quer legal, não é chato, porque você entrar pra um treino, e mesmo que seja um treino perder, eu sou o tipo de cara que não gosta de perder nada, nem treino. Mas isso elevou a nossa capacidade de jogo muito mesmo. Então a gente treina com as equipes, treina as rankeds, treinamos em personalizada, mas nunca deixamos de faltar aos treinos. E horário, o pessoal sabe, eu cobro sempre o horário, já vai batendo 19 horas ali, eu já mando uma mensagem no grupo do Zap, eu vou chamando o pessoal, olha o treino às 19 horas, eu pego no pé dos meninos porque tem que ter esse espírito de competitividade dentro do clã e fora do clã. Então, igual eu falo com eles, se querem treinar, querem participar de torneios, tem que treinar. Tem que treinar porque eu não gosto de entrar no torneio para passar vergonha. Eu sempre falo isso com eles. Falei, ó, galera, não importa se a gente vai perder, a gente tem que jogar duro até o final. Não desistir. Se tiver um player contra 5, eu quero que você monte uma estratégia, tenta matar, tenta criar uma estratégia, tenta fazer um plant. Então a gente é focado na vitória. É claro que não se vive só disso, né? As derrotas nos ensinam muito mais. Essa derrota que a gente teve aí pra final, pra excelente equipe do No Limits, foi uma derrota que nós tiramos bastante ensino dela. Depois vendo a transmissão, revendo o jogo, então você vai vendo onde a sua equipe peca, onde a sua equipe erra. Igual no meu caso mesmo, eu não pude jogar o jogo da final e da semifinal porque tive que fazer uma viagem.
Então eu assisti de longe, torcendo pro pessoal, passando alguma instrução quando podia. Porque até por causa do delay da transmissão, não tem como você tá tentando. Então você pegava aquele pause ali que dava entre um round e outro, pra você falar com o cara, ó, conserta isso, conserta aquilo. Então a gente aprendeu bastante, deu nesse torneio. Então isso a gente traz pra dentro dos nossos treinos, nossos erros, e montamos nossas estratégias. E graças a Deus, isso tem nos fortalecido bastante, tem feito a gente pensar mais antes de atacar, pensar mais antes de defender, saber fazer uma estratégia boa de defesa, como fazer uma boa estratégia de ataque. O pessoal pode ter reparado aí, a gente teve rounds no campeonato, no segmento desde a quarta de final, que a gente levou mais na defesa do que no ataque. Porque a gente tenta fazer uma defesa bem sólida, fazer uma defesa bem completa, porque a defesa joga a nosso favor, o tempo joga a nosso favor, a perca de um defuse pelo time inimigo joga a nosso favor. Então a gente se concentra bastante numa defesa sólida e tentamos aí criar também um ataque eficiente. E isso eu falo não só para minha equipe, mas para todas as equipes que vão ter a oportunidade de estar vendo essa entrevista. Foca nos treinos, porque se você quer montar um time para colocar ele na história do jogo, nem que seja no cenário amador, para que alguém um dia lembre da sua equipe, treine forte, seja duro nos seus treinos, se dediquem, perca tempo no treino com estratégias, com volumes. Não se preocupe naquele treino só de mata-mata, tenta criar uma estratégia diferente, não ficar focando no mesmo objetivo e nem ficar fazendo sempre a mesma jogada. Se você criar boas estratégias dentro desse jogo que é 100% estratégico, você vai ter sucesso dentro dos seus treinos e sempre tentar treinar com uma equipe mais forte. Sempre jogue com os mais fortes, sempre treine contra os mais fortes, sempre tenta elevar o seu time contra os mais fortes. Nunca jogue com alguém abaixo de você, porque você vai estar regredindo. Você não vai ter oportunidade de treinar o seu defeito contra alguém mais fraco do que você. Então é isso que a gente foca principalmente em nossos treinos, nos horários, e focamos na disciplina para poder chegar, graças a Deus, aonde a gente chegou, e pretendemos chegar mais longe, porque temos potencial para isso. Não, pô, muito bacana, concordo com praticamente tudo que você disse. E pegando um gancho disso, já que a gente está falando de treinamento, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é muito pessoal, tá? E aí eu vou explicar por quê. Eu tive a oportunidade já de entrevistar por vários competidores. O Rod, quando entrevistou também, eu participei, vi todas as entrevistas que o Wars fez. E tem uma coisa que eu percebi, assim, não sei se eu estou falando besteira, mas assim, foi a foto que eu tirei e vendo agora. A maioria dos players são solteiros e não tem filho, né? Certo. Então assim, por isso que eu falei que é muito, muito particular. Como é que é hoje para você conseguir dar foco a isso, uma vez que você tem o seu herdeiro aí, que a gente estava ouvindo ele aí, tentando conversar com a sua esposa também. E eu falo isso porque eu vivo isso que você sente, entendeu? Eu tenho também aqui meu Pimpolinho, que, pô, eu sou apaixonado por ele. Ele mesmo tentou aqui entrar agora no estúdio e, pô, não dá, infelizmente, porque se ele entra, vira tudo de cabeça pra baixo. Vira mesmo. E me dói às vezes, porque tem vezes que eu tô no torneio, que se ele não tá passeando com a mãe, ou tá aqui em casa, mas não tá, de repente, vendo alguma coisa, ele quer entrar. E aí bate na porta e começa a falar, não sei o que, e nossa, me dói demais, porque ele não entende, é muito pequenininho. Talvez no futuro, quando ele veja isso, ele vai entender um pouco mais, logicamente que vai, mas hoje não. Mas assim, eu sei o quanto é difícil você trabalhar hoje, tendo um pequenininho que, pô, exige de você pra caramba, ele precisa de você, e você, se você for uma pessoa presente, como eu acredito que seja, você também quer estar ali, a esposa também. Como é que é isso, meu amigo? Como é que é conciliar essa vida de pro player e mais a vida de casado? Porque não são todos que têm isso que a gente tem, tá? Sim. Bom, Thiago, eu vou contar um pedacinho da história da minha vida pra você e pra quem tá assistindo, que foi um dos pedaços mais duros que eu tive na minha vida. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2016, né? 2016. Não, 2015, que a gente tá em 2016. Não, 2015, a gente tá em 2016. Isso. Eu fui diagnosticado com câncer
E pra mim foi muito duro, muito difícil. Pra minha esposa estava no 8º mês de gestação, a gente com 1 ano e pouco de casado. E quando eu fui diagnosticado com um tumor maligno, já estava no estágio de nível 2, eu acabei sendo dispensado do meu emprego. E isso foi um choque muito grande para mim, para minha família, para todos nós que estamos ao nosso redor. Então, quando foi em janeiro que eu fiz a cirurgia para retirada do tumor, eu acabei encostando pelo INSS, porque tinha que fazer o tratamento oncológico, tinha que fazer os bang que infelizmente quem passa por essa doença tem que fazer. E com isso, como eu sempre joguei videogame desde pequeno, que foi eu com 9 anos de idade, eu acordava 5h30 da manhã para vender salgado na rua, para juntar dinheiro para comprar o meu primeiro PlayStation 1. Isso aí, eu com 9 anos, era 1999, PlayStation 1 custava quase R$700, o salário mínimo era R$80. Então, eu juntei dinheiro desde essa história que quando eu comprei o meu Play 1 lá pela primeira vez, então eu sempre gostei da vida dos games. Então, acabou que quando eu adoeci e tive que ficar em casa, eu dei um pouco mais de apoio pro videogame, assim, porque tive que ficar muito tempo de cama. Hoje eu tenho uma cicatriz aqui de quase 25 centímetros no abdômen, tive que fazer retirada de um rim também. Então eu acabei dando mais atenção aí ao game nos meus horários livres, porque por mais que eu tava em casa, não tinha como a minha esposa ficar me dando assistência 24 horas, eu não aguentava ficar deitado também, então eu tentei me distrair um pouco jogando videogame, que foi quando eu comecei no cenário do Rainbow Six. Então, com isso, a minha esposa me deu muita força, me deu muita garra. Hoje ela é uma mulher na minha vida que é essencial. Eu não, abaixo de Deus, ela é minha família. Eu não sei se eu teria resistido até aqui o que eu resisti se ela não estivesse ao meu lado. E o nascimento do meu filho logo após a minha cirurgia também foi algo que me fortaleceu bastante, porque eu cheguei assim, fiquei 3 dias no CTI, na beira da morte mesmo. Só que eu pude contar com o maior amigo que alguém pode ter, que é Deus. É alguém que estendeu a mão sobre a minha vida mesmo e me curou. Me curou porque quando eu fui no oncologista com os exames, o meu oncologista caiu para trás da cadeira e falou: é impossível você estar curado, mas a medicina diz que você está curado. Para você ter ideia, o meu tumor é de 2,2 kg, maior que o meu crânio. E até hoje eu nunca precisei pôr uma gota de quimioterapia no sangue. Nossa, graças a Deus. Então com isso, graças a Deus, você tem que acreditar em Deus pra tudo. Então com isso eu acabei sendo assim um marido até mais presente pra minha esposa, porque eu trabalhava muito. E aí com esse tempo que eu fiquei encostado no INSS, que eu fiquei encostado até agosto, foi quando eu comecei a focar no cenário. E a minha esposa sempre me deu força, falou comigo: olha, brinque quando você quiser brincar, não se preocupa. Então é claro que eu tiro meu tempo com a minha família aqui, os meus próprios meninos, os meninos do meu time, sabe? Chega certo horário da noite, eu falo com o pessoal: galera, agora eu vou sair, eu vou lá, faço o download de um filme, vou pra minha esposa pro quarto, a gente assiste um filme lá na TV, entendeu? Eu tiro o tempo pra brincar com o meu pequeno, pra ficar com a minha esposa. É claro que às vezes eu falho, às vezes ela falha também, mas graças a Deus o meu casamento hoje é uma bênção. Então ela consegue entender que eu gosto de jogar. Quando ela me conheceu, na verdade, que é a irmã do meu cunhado, ela nos conheceu lá na Lan House brincando, porque eu trabalhava numa Lan House. Então eu sempre fui apegada a game e graças a Deus eu nunca deixei também isso interferir dentro do meu casamento. Eu sei a hora que tá passando, eu sei quando tá extrapolando, entendeu? Às vezes quando eu acabo vacilando um bocado, ela vem e fala comigo: olha, tô achando que você tá jogando demais. Então, porque a gente foca, é o desejo de ganhar, o desejo de você honrar o seu time. Então, aí eu tento mixar esse tempo. Aí eu tiro meu tempo pro game, eu priorizo, igual eu falei, como eu priorizo muito o horário dos treinos, então eu tiro o dia para poder estudar um pouco por causa das minhas ministrações, tiro o dia para ficar com eles. Às vezes a minha esposa vai na casa dos parentes dela, eu vou lá, levo o pessoal. Igual esse fim de semana eu tive pro interior aí, para rever a família da minha esposa mora no interior, então eu já tinha priorizado esse dia do interior para estar levando o pessoal. Então
você vai, cara, você vai tentando sobreviver e vai também fazendo o que você gosta com quem você gosta. E ela também joga, ela não joga FPS, mas de vez em quando eu coloco o Kinect aqui, a gente vai jogar um Just Dance, a gente vai jogando um jogo de dança aqui, vai jogando um jogo de esporte, a gente divide a sala aqui pra um lado pro outro, ela chuta a bola virtual de cá, eu chuto de lá. E aí a gente vai vivendo essa emoção, é bom. Eu amo estar com meu pequeno, amo estar com a minha família. Deus tem cuidado de nós, então eu acho que tudo tem uma recompensa. Aquilo que você se dedica com amor, Tchaka, você vence. E eu dedico com amor dentro da minha família, e hoje, mesmo a trancos e barrancos aí, a gente tá vencendo. Eu dedico com amor dentro do jogo, então a gente conseguiu vencer e estamos conseguindo vencendo. Então é seguir em frente e apoio. O importante, se eu consigo jogar e treinar o bastante que eu tenho que treinar, é porque realmente a minha esposa me apoia e você vem inspirado, cara. Você olha, igual você falou, você olha pro seu pimpolho aí, não tem como você não se inspirar em fazer uma narração. Alegra o seu dia. Então, às vezes eu brinco com o meu neném, às vezes a minha esposa fala, ó, dá atenção pro menino. Eu vou lá, brinco com ele e te vem inspirado, sabe? Então eu consigo conciliar essas duas coisas aí. O pessoal do meu time sabe disso, sabe que eu tento bem equilibrar as coisas dentro do time, dentro da família. E graças a Deus até hoje tem dado certo, né? Eu espero que eu consiga dar seguimento nisso, pelo menos por mais um bom tempo, junto com a minha equipe. Se chegar um dia que não der pra mim também mais, eu tenho pessoas capacitadas dentro da equipe para poder estar assumindo o meu lugar, como assumiram aí na final e na semifinal do campeonato, e é a vida que segue. Mas por enquanto, Deus tem permitido e tem tido vontade da gente poder jogar e poder cuidar da nossa família, que também é muito importante. Olha, então eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer um parêntese entre a entrevista. Eu não sabia do que você acabou de me falar agora, eu tô aqui emocionado, de verdade. Eu tento não chorar, sabe, Tchaka, porque foi difícil demais, cara. Eu imagino. Eu falo com você... Ô, rapaz, a minha esposa com 8 meses de gestação, e na verdade, meus melhores amigos hoje acaba que são os meus amigos virtuais. Então, lá no hospital, gente sem amigos para poder ficar com a minha esposa, para poder ficar comigo. Então a minha esposa hoje tem 19 anos de idade, a gente casou cedo, então acaba que a gente sofreu uma carga muito pesada desde cedo. Então, eu falo com você que se fosse mais alguns meses atrás, isso traria muita dor quando eu lembro. Mas hoje isso me traz felicidade. Porque realmente já diz o ditado popular, o que não te mata te fortalece. Então hoje realmente eu fiquei muito mais forte com isso. Consegui dobrar o meu caráter. Hoje eu consigo ser o homem que a minha família precisa. Mesmo com essa cara de menino, porque ninguém acredita que eu tenho 26 anos de idade. É verdade. Mas, não, eu falo pra você que eu me assustei quando você falou que era casado também. Eu falei, caramba, começou muito novo. Mas, Sandra, olha só, como eu falei, eu quero fazer um parêntese aqui na entrevista. Olha, eu quero dar os parabéns pra você por essa vitória, por essa perseverança. Sei que o que você passou não foi fácil. Quero dar os parabéns à sua esposa, porque foi um braço muito importante também aí nesse momento pra você. E assim, um beijo enorme no seu filho, porque eles são o nosso legado. Então eu sei que também o dia que eu não estiver aqui, se meu filho estiver vendo isso no YouTube, o seu filho também estiver assistindo isso no YouTube lá quando eles forem maiores, eles vão olhar pra gente aqui e falar assim, ó, esse aqui era meu pai, entendeu? Esse aqui era meu pai, vão se lembrar desse legado. Vão sentir orgulho da gente. É isso aí. Mas olha, de coração, eu fico muito feliz de saber que tá tudo bem com você. Desejo tudo de melhor pra você e pra sua família, sabe? Realmente, assim, eu acho que você foi um vitorioso e já continua sendo e não vai acabar aqui, tá? Mas eu só queria fazer esse parêntese aqui na entrevista, porque eu fui totalmente pego de surpresa, não esperava, mas é de coração. O que eu tô falando pra você é de coração, de verdade. Eu acredito. Entendeu? E obrigado, mais uma vez, parabéns pela família maravilhosa que você tem. Obrigado, eu que agradeço por essa oportunidade do pessoal conhecer um pouco da nossa história, porque
a gente vê que dentro da comunidade hoje do eSports, que vem crescendo muito, as pessoas hoje acabam achando que tem muita criança, muito adolescente, acham muitas equipes, igual eu comentei mais cedo, que não levam a sério, mas veem que a gente não tem muito apoio da mídia igual os outros têm, mas o espaço que você está cedendo pra gente, principalmente pra nossa turma, é um espaço para as pessoas poderem ver que o nosso time, eu, você que tá aí, porque você poderia estar fazendo tantas outras coisas, tá cedendo esse espaço, esse tempo pra gente, nós somos campeões naquilo que a gente faz. E nós apoiamos uns aos outros. Igual você tá me dando esse apoio, eu posso estar oferecendo esse apoio de volta também. É o que eu falo com o meu time. Quando eu tive no interior, que nós tivemos a vitória contra o time da GTBR no sábado, no domingo a primeira coisa que eu falei com eles quando eles pegaram o controle às 17 horas para jogar foi: vocês vão ganhar esse campeonato, vocês vão ser campeões. E eles, mas é difícil. Eu falei: rapaz, não me importa se é difícil, vocês vão ganhar. Sabe por quê? Porque eu acredito na capacidade de cada um. E sabe o que é importante dentro disso, Chaka? Que o LP mesmo, no final do torneio, falou comigo: Sandro, obrigado. Nós ganhamos e chegamos até a final desse torneio por causa de você, porque você nos incentivou. Então, as pessoas podem olhar pra gente e ver que se nós temos potencial, se eu, com todos os problemas que eu já tive, eu consegui chegar até aqui, qualquer um de nós que estamos aqui, que estão vendo essa entrevista, podem chegar. Todos podem ultrapassar o ponto de chegada que a gente teve. Mas tem que ter fé, cara. Acreditar que vai em frente. E em nome de toda a TMT, eu já de antemão já agradeço você pelo espaço cedido. A minha equipe ficou muito orgulhosa por ceder esse espaço pra gente. E saiba que você não tá perdendo tempo fazendo essa entrevista, nem seus campeonatos. Você tá guardando lembranças que fez pessoas sorrirem. O ZG mesmo, quando a gente estava na equipe da Skull Rain, eu lembro que ele tinha falado comigo: Sandro, o meu sonho, cara, era poder participar de um campeonato e poder ouvir o meu nome ser narrado. E eu lembro que eu falei com ele: se preocupa não, o apelido dele é Zing. Eu falei: se preocupa não, Zing, nós vamos dar um jeito de fazer isso funcionar. Foi quando eu conheci a UOS transmitindo um torneio, se eu não estou enganado era um torneio de PS4. E eu falei comigo mesmo: eu tenho que colocar a minha equipe dentro desse torneio, porque não é o meu sonho, é o sonho da minha equipe. Então foi quando a gente entrou pelo torneio pela Skull Rain, e no final ele falou comigo: Sandro, nós perdemos, mas meu nome nós conseguimos realizar o nosso sonho. Então, cara, entendeu? Se você for lutar, se você tiver coragem, se você for destemido, se você for firme e se você for constante, você vai conseguir realizar o seu sonho. E graças a Deus, Deus tem usado você para realizar os nossos sonhos. Porque a gente entra no torneio da UOS, rapaz, a gente entra com sangue nos olhos, como diz os camaradas. A gente põe a faca no dente ali e parte pra dentro. Entendeu? O pessoal falou com a gente, nossa, né, não desmerecendo nenhuma equipe, porque eu acredito que nós somos uma das equipes mais fracas a entrar no torneio. O pessoal falou com a gente: cuidado com a GTBR e isso. E eu falei: rapaz, vamos lá, que jogo é jogado. E graças a Deus conseguimos alcançar uma vitória duríssima, cara. Duríssima. Aquela vitória no plant do último round da Residência. Entendeu? Então, e com isso, o pessoal, então o time da Royal está vindo, ganhou do adversário duro. Então a gente já foi pra cima, assim, com esperança de vencer a Royal, já temendo até o PCBR, que são amigos da gente, que era campeão da edição passada, já temendo a No Limits, porque a gente conhece alguns players da No Limits, sabe o quanto o trabalho deles já é extenso com a equipe deles, mas tipo assim, com o sentimento de vencer. E a gente entra com garra, com força. Você pode ver que todos os nossos rounds foram disputados até o final, mesmo a gente ganhando ou perdendo, eram rounds assim, que nós não entregávamos a mão, nós não entregava a paçoca, como dizem muitos por aí. A gente ia com fé pra cima mesmo. Então, o que vocês têm proporcionado pro cenário de FPS é sem palavras. É sem palavras. Eu acredito que o trabalho de vocês ainda vão crescer muito, vocês vão ter muitas recompensas
por causa disso, muitas recompensas satisfatórias e aquilo que você falou, e o legado que vocês vão deixar. Porque pra sempre, alguém um dia vai comentar, eu ganhei o torneio da U-Wars. Então eu acredito que isso é gratificante demais pra vocês, como é gratificante pra minha equipe poder postar na página do nosso clã que nós somos vice-campeões do U-Wars torneios. É fantástico, é fantástico. Olha, pessoal, eu vou falar pra vocês que essa tá sendo talvez a entrevista mais difícil de eu conduzir, porque o negócio tá mais que virando um relacionamento e tudo mais, e eu tô tentando aqui me controlar, mas assim, eu agradeço muito as suas palavras, tá, Sandro? Eu falo, acho que em nome da equipe Wars, da família Wars, porque todos que estão aqui hoje, dentro do nosso staff, eu posso dizer isso porque eu estou em contato com eles praticamente todos os dias. E as pessoas que estão aqui porque gostam muito, acreditam muito no Wars. E a gente tem assim, eu vejo em cada um deles o cuidado de preparar alguma coisa para vocês que fique marcado, tá? Eu não imaginava que tanto, não imaginava porque assim, eu acho a gente muito pequeno ainda, de verdade. Mas nós somos uma estrutura pequena que fazemos dentro do que a gente pode o melhor para que vocês realmente simplesmente entrem aqui, participem e depois fiquem com esse legado, tipo assim, foi bom, valeu muito a pena, e se não foi, poxa, tenha a humildade de falar com a gente porque não foi, porque a gente não tá aqui para desmerecer ninguém, a gente quer mais melhorar o nosso conteúdo. Mas enfim, mas eu quero mais uma vez agradecer as suas palavras, falar que a gente monta isso aqui realmente com muito cuidado, com muito carinho, que a gente ama o que faz, a realidade é essa. As pessoas estão aqui no Wars hoje e eu falo por mim mesmo, nós amamos isso aqui, porque tocar uma live de 10 horas, 12 horas no final, num único dia, e no outro dia mais 10, 12 horas, olha, realmente tem que gostar muito. Tem que amar, cara. Mas olha, muito obrigado pelas suas palavras, a gente fica muito feliz de ouvir isso, e que bom que a gente está conseguindo realizar sonhos com o pouquinho que a gente consegue oferecer para vocês, entendeu? A gente tem aqui muitas ideias, muitas coisas que a gente quer desenvolver, mas como eu falei para o pessoal do No Limits na entrevista que eu já tive com eles, a gente não vai abraçar aquilo que a gente não consegue segurar. Então se você tenta abraçar muita coisa que você não consegue segurar, ela vai cair. Vai ficar mal feito. Então assim, a gente prefere segurar aquilo que a gente pode, fazer muito bem feito, e conforme nosso braço for aumentando, melhor nossos braços, né? Porque quanto mais gente a gente tiver na organização, mais braços a gente tem para segurar as coisas, e a gente vai melhorando. Mas de antemão, muito obrigado pelas palavras. Nós que agradecemos, e saiba, Chaka, que esse pouquinho que vocês tratam com tanta fidelidade é o que vai colocar vocês em ser uma das maiores estruturas dentro do cenário de FPS. Porque isso aí não é palavra minha. A Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, no muito Deus nos coloca. Então se vocês fazem com tanto amor, com tanta fidelidade no pouco que vocês podem alcançar, pode levar tempo. Porque a semente para se colocar na tela, para brotar e dar frutos, leva tempo. Mas eu acredito que com esse amor, esse carinho que vocês estão fazendo, nós podemos esperar maiores coisas da U-Wars Torneios e coisas grandes. Caiba nós nos prepararmos para podermos estar ao nível que a U-Wars, que eu acredito, vai estar. Cara, olha, só para concluir o que você falou, o espetáculo vem de vocês, tá? A gente simplesmente só é uma ferramenta, mas são vocês quem fazem tudo, são vocês quem trazem as habilidades, as novidades, o conhecimento, entendeu? A gente simplesmente transmite aquilo que a gente está assistindo da melhor maneira possível e colocando uma pitadinha de emoção, porque eu particularmente não sei ser gelado. Se eu vejo uma coisa que eu gosto muito, eu vibro e grito, e se eu vejo uma coisa que eu também não gosto, eu, putz, que vacilo, pô, não deu mole aqui, não sei o que, não adianta, é emoção, mas eu acho que isso traz uma energia bacana pro projeto, mas são vocês, são sempre vocês. É por isso que eu falo que o Wars, ele prepara tudo para vocês entrarem e jogar.
vocês não têm que mais se preocupar com nada, entendeu? Porque vocês têm que se preocupar em entrar e fazer o espetáculo. O resto é com a gente. Entendeu? Mas muito obrigado. Junta o prego com a ferramenta, rapaz, e vamos trabalhar. Então, maravilha. Maravilha. Bem, nessa nossa conversa, você respondeu uma porrada de coisa que eu ia te perguntar. Mas eu vou fazer mais uma, porque pode ser que ela tenha e eu desconheça. Hoje a equipe do The Mercenaries, ela tem algum patrocínio ou ainda não? Ô Chaka, a gente ainda não tem. Até a gente visa ter um. Claro que nós temos a parcerias com o Wars Torneios, que a gente selou essa parceria de divulgação, que para nós é importantíssima, e a gente cuida dessa parceria com muito carinho e tenta fazer com que ela sempre continue aí enquanto a equipe do The Mercenaries Team permanecer, mas ainda não temos nenhum outro patrocínio e gostaríamos de ter, né? O pessoal gostaria de ter, porque dá um ânimo pro pessoal, dá uma cara diferente para nossa equipe, e nós ainda não temos. Nós temos, igual eu falei, a força de vontade, cara. É a força de vontade de pegar o controle, sentar na frente de um torneio e enfrentar. A gente já encontrou pessoas que são patrocinadas, eu conheço equipes que são patrocinadas, e eu vejo que elas têm um patamar diferente, mas é claro que o patrocínio não pega no controle, o patrocínio não te dá uma vibração na hora de uma troca de tiro com o adversário. Então a gente tenta fazer o nosso máximo sem o patrocínio, mas eu acredito que com esse crescimento aí do TMT, eu acredito que mais pra frente a gente consiga, né? Até porque não temos muitos contatos, a gente tem um player do nosso time que tem um contato, que tá até olhando essa questão com ele, mas infelizmente ainda não temos nenhum patrocínio ainda pra que se possa ajudar ou financeiramente ou materialmente com o time, ainda não, mas também não é, como eu posso dizer, não está sendo uma prioridade do nosso time também não. Porque o nosso foco por enquanto é mesmo nos torneios e o foco nos treinamentos, as entradas que a gente tem, os custos no torneio, a gente divide entre a gente do time e faz com garra, faz com amor, então não está sendo não que não seja importante, mas não está sendo primeiramente algo que seja primazia pra gente. Até porque também sabemos que não é fácil. Até porque também sabemos que ninguém vai patrocinar uma equipe que não tem assim uma história para contar, um campeonato para poder dizer que já participou e tudo. Então a gente está fazendo tudo com muito pé no chão mesmo, dando um passo de cada vez, para que a gente na hora certa pegar aquilo que nós merecemos. Não desmerecendo nada, mas a gente primeiro está se preparando, se capacitando para que o nosso trabalho nos dê frutos que a gente espera colher. Então a gente está primeiro construindo a história dentro da equipe, participando dos torneios, estamos aí vencendo equipes importantes, equipes que eu já vi deslanchar no cenário amador, que a gente pôde fazer alguns confrontos contra elas e sair vencedores. Alguns confrontos nós perdemos, é lógico, mas eu vi esse crescimento dentro da equipe, então nós estamos juntando essa bagagem para que um dia a gente possa mostrar àqueles que interessam patrocinar a equipe TMT que nós estamos entrando para o cenário do FPS com raça. Estamos entrando para poder honrar principalmente também aquele que nos apoiam. É por isso que na nossa página lá, quem estiver vendo a entrevista, poder dar uma curtida na página lá do TMT Esportes. A gente pode ver lá que eu sempre priorizo lá o pessoal da UWars, que tem nos ajudado nessa parceria da divulgação, porque a gente tem que honrar aqueles que estão conosco desde o começo. Então é com muita força que nós fazemos isso. Então na hora certa eu acredito que o patrocínio vai chegar. A nossa equipe merece sim ser patrocinada, não posso nem falar que não merece, por causa do ótimo desempenho que nós tivemos. Estamos em outro torneio aí também, que também estamos na semifinal, então eu acredito que nossa equipe é merecedora, mas tudo no seu tempo, não é uma coisa que a gente vai morrer por ansiedade por causa disso. Bem, então vamos pegar um gancho aí, já que a gente começou a falar de torneio, né?
Hoje vocês já participaram de quantos torneios ou estão participando de quantos torneios? Olha, a gente já participamos de 5 torneios, 2 vezes pela UOS, uma com a equipe da Screen e agora nessa edição passada com a TMT Esports. Graças a Deus pudemos ser finalistas. Participamos do torneio da eSports League também, é um torneio também sério, só que a gente acabou caindo na fase de grupo, enfrentamos equipes duríssimas e eu acredito que a gente estava um pouco desfocado também. Participamos também do torneio do pessoal do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, que acabamos chegando nas quartas de finais. E estamos na semifinal do torneio do Liga dos Campeões de Rainbow Six Siege também. E esses torneios passados, a gente realmente, eu acredito que nós caímos até por uma falta de foco total da equipe. Isso é interno da nossa equipe, mas eu não tenho vergonha de falar. A gente teve que fazer uma reunião mesmo e eu tive que puxar, os meninos vão até me xingar depois, mas eu tive que puxar as orelhas deles um dia desses pra trás aí. Porque a gente começou a jogar assim meio sem foco, então eu tive que dar um feedback no pessoal e falar, gente, acorda, porque a TMT não é só um clã de amigo. É uma equipe séria e dura que as pessoas têm que passar a respeitar a gente. Foi o que eu falei com eles. E uma coisa que eu sempre falei com eles é, não queremos passar vergonha na UOS. E eu sempre falei isso com eles. Quando eles verem a entrevista vão poder comentar lá que eles vão ver. Eu sempre cobrei isso deles. Galera, não vamos passar vergonha no torneio da UOS. Eu quero que vocês sejam duros, quero que vocês tenham raça. Então, o desempenho deles foi fantástico. Eu só tenho que parabenizar cada um deles. Principalmente parabenizar aqueles que também não puderam jogar. Que nós temos 11 players na line, só cadastramos os 7. Mas parabenizá-lo eles também por ter dado esse apoio pra gente. Pela união que nós temos na nossa equipe. Então, força mesmo nos torneios que nós estamos participando. E eu sei que a hora certa a taça vai chegar. Pode ter certeza que nós ainda vamos colocar uma taça de um torneio lá na nossa equipe. Uma hora vai chegar. Não tenho uma hora dúvidas. Alguém vai ter que olhar pra gente com um olhar diferente. E eu acredito que não vai demorar. Eu não tenho dúvidas. Graças a Deus passamos a ser respeitados também depois do torneio da UOS, Chaka. Legal. Passamos a ser respeitados, alguns players nos procuraram aí perguntando por recrutamento, alguns players aí vieram elogiar a nossa equipe aí do bom desempenho que a gente teve, que assistiram os jogos, né, falaram que a gente não ganhou por pouco e tudo. Então eu vi sim todo o trabalho de meses sendo recompensados, porque às vezes o pessoal pode virar e falar, mas vocês não foram campeões. Mas para uma equipe que chegou agora, Jack, eu acredito que nós fomos verdadeiros campeões para nós mesmos. Não pegamos a taça, mas aprendemos coisas importantes e podemos ser respeitados agora para aqueles que nos veem, que nós não somos uma qualquer equipe. E isso é gratificante para nós. Não é verdade, mas só pegando um gancho, pessoal, para você que está assistindo a gente, a equipe do Mercenaries Team ficou em segundo lugar, tá? E vocês vão estar vendo aí o jogo que está rolando aqui do lado, agora não tenho certeza. Vocês devem ver quanto o primeiro round foi disputado. Inclusive eu achei que eu não ia ter voz para o segundo round tão disputado que foi o primeiro. Mas aproveitando que a gente está falando isso, deixa eu apresentar os players, porque nós começamos aqui a conversar, e sempre quando a gente entra nessa parte dos torneios, a gente apresenta os players, né, da equipe dos Mercenários. Então eu quero também apresentar todos aqui. Então eu estou falando com o SV, no caso, que é o Sandro Valentim. Quem jogou também foi o ZG, o PK, o LP, que pra mim fez a melhor kill do jogo com aquela C4 no último mapa, que eu tava olhando inclusive pra câmera do ataque. E quando eu vi a C4 caindo, eu vi pessoa pipocando pra tudo que é lado. Foi sensacional aquela kill do LP. Mas também aqui também trazer aqui o CN, o JV e o BX que estavam jogando nesse torneio, tá? Pegando então mais um gancho com você, o Sandro, vulgo SV. Desses torneios que você já participou hoje, quando você compara esses torneios com o WeWars, o que você entende que a gente tem de possibilidade de melhoria e o que a gente tem de bacana que vocês curtiram bastante aí?
Ô, Thiago, o que a gente mais gostou foi da forma que vocês apresentaram o torneio, né? A questão de segmento das regras. Isso é uma coisa que a minha equipe vê de mais importante dentro de um torneio, porque de um desses torneios passados a gente foi prejudicado por causa do não segmento das regras. Então, mas do Wii Wars gente... não, né? Não do Wii Wars. Tá. De um torneio passado que a gente fez. Tá bom. Então, a gente vê isso daí como primordial dentro de qualquer torneio. E é coisa que eu vi que vocês seguem à risca. Eu vi players lá tendo que começar com 3 players, porque senão dava WO. Então, tipo assim, a gente fica com dó, é ruim, Chaga. Eu falo porque pode acontecer, não aconteceu com a gente ainda, porque a gente é muito responsável nos horários, mas possa que venha acontecer, pode que venha acontecer. Mas quando eu vejo isso, eu vejo a cara do torneio, eu vejo a firmeza do torneio, entendeu? É um torneio sério, você vê a seriedade do torneio dentro das regras que o torneio segue. Então isso pra gente é o que a gente tem de mais destaque dentro do torneio da UOS. Sem falar nas narrações que são maravilhosas, não é puxa-saquismo não, realmente é emocionante. O ZG até hoje, quando a gente vai brincar na ranqueada, ele começa: eu tô possuído. O Chaka falou que eu tô possuído. Então o que acontece? A gente assim, foi marcante, cara. Então é algo que a gente vê também de ótimo dentro do torneio. Sabemos que não tem como a gente nem reclamar por causa do número de rounds, porque se não for realmente 3 rounds ganho, não dá tempo para fazer todas as transmissões. Então a gente compreende isso e acha também que não é uma coisa que tenha que abrir uma reclamação para isso, porque quem ganha 5 rounds ganha 3. Então isso vai do desempenho da equipe. Então a única coisa que, igual eu falei, o feedback que eu tenho para passar é a questão dos times estarem jogando realmente quando for defender nos mesmos lugares. Uhum. Eu acredito que eu até recebi um feedback de um amigo nosso do time, que eu falei que o pessoal elogiou a gente, que no nosso jogo contra No Limits no avião, acabou que ficou só aquele jogo de ataque contra a defesa do No Limits dentro do bomb site lá da cabine. E eu acredito que se no outro round eles pudessem escolher um local diferente, a gente poderia ter usado uma estratégia diferente, vencido um round ou não também, né? Uhum. Isso são possibilidades que eu estou dizendo. Então eu acredito que isso vai trazer realmente mais competitividade pro torneio. E não cansa o narrador e também não cansa quem tá vendo. Porque a nossa equipe a gente sempre fala o seguinte: se a gente atacou nesse round de uma maneira, a gente tem sempre no mínimo 3 maneiras de atacar no mesmo lugar. Então a gente nunca repete a mesma maneira de atacar. Mas tem equipes que às vezes tá entrando no cenário agora, então vai pelo lugar mais fácil, então acaba batendo com a defesa duríssima, como foi a defesa do No Limits que a gente bateu. Então, eles tendo que alternar a defesa, acaba que não é que dá uma sorte, dá uma possibilidade de um ataque diferente para nós e também para eles, né? Porque acaba que, se consequentemente eles vão pegar um lugar mais fácil para defender, o time adversário também pega. Então eu acredito que acrescentando esse ponto aí, não fica até chato pro narrador também, porque o narrador já vai saber onde é que a equipe vai defender, já vai saber a estratégia que vai defender. Assim, você poder narrar um pixel diferente, um lugar diferente, gera jogadas diferentes. Então eu acredito que vai trazer uma competitividade ainda maior pro Wii Wars. E igual eu falei, dá uma chance às vezes para um time que tá com um round perdido voltar pro jogo com um round de ganho atacando num lugar diferente. Mas é igual você falou, eu acredito que isso aí é feedback que qualquer um poderia passar para você. É só o que eu vejo mesmo que realmente pode ser uma mudança. Válido. E o que eu quero é que realmente o FPS seja assim um torneio que vocês joguem disputado. Porque se você entra num torneio, Chaka, com medo da equipe que você vai pegar, então faça-me um favor, nem entre no torneio. Entre pra ganhar, meu querido. Ou perca, mas perca ali de pé, né? Não perca caído. Então, quanto mais competitividade que vocês conseguirem nos proporcionar, meu amigo, eu acredito que cada vez mais vai ser os melhores dos torneios. E quem sabe um dia, né, o pessoal da
da Black Dragons volte a jogar contra nós aí no Wars, o pessoal da Santos Dex, né? Eles estão mais ocupados por lá, mas queremos enfrentar eles aqui também. Deixa esse desafio para eles aí. Queremos enfrentar eles no Wars torneio também, para eles poderem ver que o cenário amador pode ser tão forte quanto o cenário hoje, digamos assim, profissional. Não, uma coisa interessante que você disse, e eu acho que eu falei isso quando a gente estava encerrando o torneio, é que realmente assim, foi o melhor torneio que eu já tive a possibilidade de narrar até hoje. Por quê? Pela qualidade dos times. Os times que estavam jogando no torneio estavam vindo com uma qualidade de jogo que eu fiquei impressionado. Não desmerecendo outros torneios, não é isso, mas é que a gente viu que o nível estava muito alto. Nós tivemos aí, dos 12 times, pelo menos 9 ou 10, que assim, os rounds eram disputados ponto a ponto. Que às vezes a gente chegava no terceiro round, estourava o tempo limite, às vezes entrava no tempo do jogo seguinte, a gente tinha que se programar para dar tudo certinho. Sim. Mas assim, cara, foi realmente sensacional. E eu concordo com você, eu acho que as equipes hoje parecem que estão levando mais sério. As produtoras também estão vindo com jogos mais capacitados, como a própria Ubisoft, com o próprio Rainbow Six Siege. Enfim, mas é isso mesmo. E aí, pegando aqui mais um gancho, falando lá da época da Skull Rain, como é que vocês conheceram o torneio Wars naquela época? Eu acabei vendo uma divulgação no Facebook, acho que foi no grupo do Rainbow Six, do torneio de PS4. Uhum. Aí foi quando eu entrei no site de vocês, e lá eu conheci o site, a estrutura, os jogos, vi que tinha para a plataforma do Xbox One. E aí foi justamente na época que vocês soltaram o amistoso. Então quando eu vi que vocês soltaram o amistoso para Xbox One, eu falei, poxa, não tem como deixar a minha equipe de fora. Né? É o sonho dos camaradas que jogam comigo, e por que não dizer o meu também? Poxa, se eu vejo lá o pessoal gritando o nome do Zigueira, por que eu não posso ouvir o pessoal gritar o meu nome, né? Isso aí. Não? Então eu vi essa oportunidade do Will Wars trazer para nós uma oportunidade de ter um jogo transmitido, de ter um jogo bem competitivo, e aí a gente caímos de cabeça no Will Wars aí. Desde então, graças a Deus, viramos um seguidor do torneio aí, e agora parceiros, opinião, né? E parceiros, graças a Deus. E também vejo, na minha opinião também, dos campeonatos que nós já jogamos, hoje a Will Wars está na liderança, não tem nem como discutir. Questão da transmissão, questão das regras, questão dos horários de jogos, a organização, premiação. Olha, a Will Wars hoje, dos torneios que a minha equipe, DMT, já disputou, a Will Wars tá disparada. Então, obrigado. É continuar pra frente, ficar sempre ligado nos torneios que vão ter aí e dar trabalho para esse pessoal. Deixa eles ganhar essa taça muito fácil não, porque a DMT tá sempre nos torneios do Will Wars. E enquanto Deus nos der vida e saúde e possibilidade, meu irmão, sempre pode avisar as equipes que nós estamos aí para jogar os torneios da Will Wars. Fica tranquilo que a vida e a saúde vai perpetuar, tá? Vamos colocar isso em mente, que isso vai perpetuar. Me explica uma coisa, como é que você está enxergando hoje, falando exatamente do momento que nós estamos, tá? O cenário dos consoles. Eu vou explicar minha pergunta. A gente via que quando nós lançamos lá atrás, isso lá em 2014, mas nosso primeiro torneio saiu em 2015, a gente viu que o cenário do console ele não era tão bem trabalhado. Eu não sei, eu não vou afirmar aqui pra você que ele ainda é bem trabalhado, mas eu, comparando com o PC, o cenário do console ele sempre foi muito esquecido. Sim. Né? E hoje, como é que você enxerga isso? Como é que você acha que tá o cenário do console? Olha, o cenário do console, na minha opinião, hoje tem crescido principalmente no torneio da Will Wars. Eu vou explicar para você e para quem tá nos assistindo essa pergunta. Vamos pegar hoje um dos torneios mais importantes que nós temos no console aí, dentro dos jogos de console que eu sei, claro, meu conhecimento é pequeno dentro da área da esportes, é o da Ubisoft com Rainbow Six Siege, porque você falou, entre PC temos várias franquias. CSGO, a gente vê a SK Game hoje arrebentando, representando o nosso país, né? A própria Ubisoft com Rainbow Six Siege dentro do torneio da Liga Six. Nós temos o pessoal
fazendo Dota, LoL. Isso, então a gente vê o pessoal se enfocando. O console, a gente teve uma oportunidade, igual eu falo, porque eu acho que a Wars tá de princípio nisso. Porque no console a gente não via isso. Você pode reparar que a Ubisoft começou hoje no console, mas não é uma coisa que eles tinham de antes. E não é uma coisa que, minha opinião sobre a Ubisoft, com todo respeito, que eles não focam tanto no console. Porque senão teríamos hoje um presencial de console. Entendeu? Então eu acredito que tem, por causa de um contrato da Microsoft lá e blá blá blá, mas não é uma coisa que eles focam muito. Aqui a gente pode ver a força que o console tem tanto como Xbox One, 360, PlayStation 3, PlayStation 4. Então a gente vê dentro do Wars que vocês proporcionam para que a gente tenha essa competitividade no console. Porque tem os outros torneios? Tem, porque quem olha na Wars se espelha para criar um torneio. Então o pessoal, poxa, eu vou tentar fazer um torneio narrado, ou então vamos criar um torneio entre amigos aqui, vamos fazer? Tem, mas com essa seriedade, você não vê muito. Então eu acredito que a gente, dentro desse torneio de consoles, a gente pode ver o Will Wars apoiando bastante a gente que joga no console. Não vou deixar de dar crédito para o pessoal da LSA, que é a Liga Six Amadora. Eu nunca joguei com eles, não tive oportunidade ainda, espero jogar com eles ano que vem. Mas vejo que eles também dão essa oportunidade pro pessoal do Rainbow Six Siege dentro do console. Mas em disparada, o Wars tem provocado essa rivalidade sadia e competitiva dentro dos consoles. Então eu acredito que vamos crescer muito dentro do cenário de console, principalmente com a Wars. Infelizmente, é claro, nós temos grandes outras empresas aí que têm possibilidade de investir alto nisso, como a própria Ubisoft, que não investe porque realmente não quer, né? A gente sabe que se pudesse faria uma coisa astronômica, não tem nem comparação, mas porque se você for olhar a Ubisoft americana e europeia, eles têm o presencial de Xbox One, que eu já pude ver e tudo, então aqui no Brasil nem tanto. Então aqui a iOS tá fazendo o cenário do console crescer no Brasil. E eu acho que isso é inspiração para os torneios que estão vendo. Você pode ter certeza, Tchaka. Alguém que vai fazer um torneio hoje dentro de qualquer plataforma de console vai dar uma espiada naquilo que você está fazendo. Já diz o ditado que nada se cria, tudo se copia, né? Então isso aumenta realmente a competitividade. E alguém vê a competitividade dos consoles olhando pro Wars torneio. Não tem, cara. Não tem. Eu não vejo ninguém num mês tá fazendo competitivo de Xbox, no outro mês tá fazendo competitivo de PlayStation 4, uma semana é Battlefield, na outra semana é Rainbow Six Siege, e entendeu? Então, o pessoal vai aprendendo, deixa eles copiarem, né? Não tem problema não, é coisa sadia. E 2017 a gente vem com novidade. Pois é, eu vi que vocês estão vindo aí com Overwatch, tá vindo com Rocket League, isso aí, Battlefield 1, se eu não tô enganado, né? Isso aí. Então, quem sabe, né? Eu até conversei com a minha equipe, é um dos nossos projetos, quem sabe a gente pode entrar também com uma turma aí no Battlefield aí, pra poder, né? Uma franquia bacana, é um projeto a longo prazo da equipe, até porque o jogo tá um pouquinho assim, fora das expectativas financeiras da gente, mas deixa ele cair lá na Gold de promoção lá que a gente dá um jeito. Mas, quem sabe a gente não pode participar com vocês no Battlefield 1 aí. E será um prazer. Será um prazer recebê-los aqui. Nosso. Então eu acredito que realmente, tá respondendo a sua pergunta diretamente, o competitivo do console tem aumentado, principalmente por causa da Wars Torneios, que tem dado a oportunidade pra gente. Porque, olha, poucos querem fazer isso, Thiago. Poucos querem fazer 10 horas de transmissão igual você faz. Poucos querem se preocupar com uma premiação para dar para uma equipe para poder incentivar. Poucos querem ter uma assistência e dar uma assistência por e-mail igual vocês dão, entendeu? Eu não tô desfazendo de nenhum torneio. Só que a gente tem que exaltar as qualidades daqueles que estão em primeiro lugar. Então, a gente vê isso dentro da iWatch. Então o pessoal acho que vai ter que remar um bocado para poder tá ajudando a crescer o cenário do console. Enquanto isso, meu irmão, você vai ter que preparar bastante a garganta, porque a gente vai ter que vir pra cá, né? É isso aí. Vai ter que preparar o gogó. Não, mas tranquilo, eu faço, como eu sempre disse aí anteriormente, eu faço com muito carinho, cara. Eu realmente gosto muito. E assim, um dia eu vou ter a oportunidade de contar a minha história, entendeu? E eu não vim pro Wars pra ser narrador. O mais engraçado é isso. Eu não vim pra cá pra ser narrador.
E hoje, incrivelmente, eu estou aqui como narrador. E assim, acho que eu tenho muita coisa que correr aí, muita coisa que aprender. Mas acho que o que me deixa mais gratificado hoje, inclusive a gente lançou um vídeo no ano passado, que foi um vídeo motivacional para quem está querendo entrar pro competitivo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver esse vídeo, mas se você não viu, dá uma olhadinha lá no YouTube. Dá uma olhadinha, é um vídeo motivacional. E aí, a gente fez essa publicação desse vídeo tanto no Facebook quanto no YouTube. E era incrível, mas era incrível a quantidade de pessoas. Mas assim, só pra você ter uma ideia, o vídeo alcançou mais de 150 mil pessoas, tá? E eles voltando com feedback pra gente, tipo assim, nossa, eu me identifico muito com o vídeo, obrigado Will Wars por vocês estarem realizando nosso sonho, obrigado não sei quem. Então assim, quando eu vejo o feedback das pessoas falando daquele vídeo e vejo vocês hoje falando isso, né, de que a gente tá conseguindo proporcionar essa realização de sonho, cara, eu digo pra você o seguinte, logicamente que eu ia ficar muito feliz se eu estivesse ganhando muito bem hoje aqui, entendeu? Claro. Mas assim, essa gratificação hoje, ela é impagável. Sabe, é impagável, porque assim, eu particularmente não tinha noção disso. Do quanto a gente atinge vocês e como a gente atinge vocês. O que eu sei é o quanto a gente tem cuidado com vocês. Que isso é inclusive um dos pilares do Will Wars. Mas de como é que isso está se refletindo hoje, realmente, cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer um bate-papo desse com vocês, enfim, e conhecer mais, e conversamos com outras pessoas do cenário, deixa muito orgulhoso de saber que a gente está conseguindo plantar a sementinha. E como você falou, a sementinha ela tem um tempo para germinar, um tempo para crescer e um tempo para frutificar, entendeu? E eu acho que a gente vai chegar lá também. Não sei prever quando. A gente conversa muito isso aqui dentro do Will Wars, ainda não sei prever quando. Mas eu acho que a gente está no caminho certo, sim, né? Meu amigo Sandro, estamos chegando no final da entrevista. De antemão eu quero agradecer muito a você e queria te pedir para que você, em nome da equipe dos Mercenários, deixasse aí uma mensagem não só para quem está querendo entrar no competitivo, mas também para quem quer participar de torneios, o que ele pode fazer, como é que é a mensagem. E aí você depois encerra deixando aí as suas mídias sociais. Eu vou também deixar na descrição do vídeo, mas você também pode aproveitar e já fazer a sua propaganda. Ok, antes disso, Jack, se você me der liberdade, só claro. Queria mandar um salve pro pessoal do time, tá? Salve! Não posso deixar de fazer isso. Tá certíssimo. Né, tá aí o ZG, que é o Pedro Henrique, o Zing, um abraço, é um player excepcional dentro da nossa equipe. Eu tenho que ficar esperto pra não esquecer, né? O CN, que é o Kaká, o Kaique, eu brinco muito com ele, Kaique, um abraço, eu vou contando os dedos aqui que eu não esqueço. O PK, que é o Igor, camarada explosivo, mas que chega pra jogar e arrebenta. O JV, que fizemos um ótimo recrutamento com ele, é um player sensacional, amigaço nosso também. Todos são muito amigos nossos, né? O BX, que a gente tem o apelido de chamar ele de bruxão, que é o Kelvin, é um amigaço nosso também. O Lucas, cara, o Lucas é um camarada também excepcional, então não pode deixar de falar do Lucas. Que é o LP, né? Quero também, é o LP, e quero também fazer uma gratificação ao SW, que é um player que, se Deus quiser, na próxima vai estar com vocês, que é o Chacal, o Gabriel, um abração pra ele aí, um abraço pro Eli, que é o Eliel, também um player novo na nossa equipe, mas que tem o mesmo amor que todos os outros players. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. O Dani, que é o DP, irmão do Lucas também, que faz parte da nossa equipe, um abraço pra ele também, que também é um player sensacional. E eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. E o G7. É o último. O G7, que é o Gabriel, que foi quem jogou com a gente na equipe do Skull Rain. Acabou que ele teve que se ausentar da equipe um bocado, mas já voltou essa semana em peso pra nossa equipe, que é um player também importantíssimo. Essa é a família TMT. E eu quero deixar esse abração para toda a nossa equipe, que se nós chegamos até aqui porque somos unidos e é por causa deles. Então quero deixar esse abraço para eles aí, enorme. Um abraço para as equipes que têm nos acompanhado até aqui e têm nos ajudado. A mensagem que eu quero deixar para quem está nos assistindo agora é a seguinte: se vocês têm um sonho de jogar FPS
com força, com vontade, independente se for PlayStation 4, independente se for Xbox One, se você tem o seu console e quer montar uma equipe competitiva, faça. Faça e trabalhe duro, trabalhe firme, não poupe horas, trabalhe com firmeza e constância, monte a sua equipe, monte equipes com pessoas que você confie, equipes com pessoas que você vai xingar, mas que você vai saber que vai ser aquele xingamento que vai ser o feedback para trazer sua equipe de volta. Monte pessoas de confiança. E queridos, se vocês realmente tiverem fé e lutarem duro por aquilo que vocês querem, vocês vão conseguir chegar no patamar que vocês quiserem. O céu é o limite, como dizem por aí. Então, vocês podem chegar onde vocês quiserem, basta vocês treinarem duro e acreditarem. Já diz o Sylvester Stallone, né? A vida não é quantas vezes você consegue ficar de pé, mas quantas vezes você apanha e continua apanhando e aguenta apanhar. Então, não desistam por causa de uma derrota. Não desfaçam o time de vocês por causa de uma derrota. Aprendam com as derrotas. Vejam seus erros. Discutam seus erros entre as suas equipes e treinem. Treinem bastante. Peguem aquilo que vocês fazem e façam com amor. E entrem no cenário competitivo. Porque, eu vou deixar bem claro, porque aqui na UORS tem lugar para sua equipe. Teve lugar para minha equipe. E a nossa equipe, com 3 meses de formação, chegamos finalista e demos trabalho para o No Limits levar a taça. Então, se a minha equipe pode chegar até aqui, a sua equipe pode também. Tenha força, tenha garra, que você vai conseguir arrebentar dentro da sua equipe. Participe do UORS Torneios. Faça a inscrição no site do UORS. Siga as redes sociais do UORS. Fique por dentro das datas dos torneios. Se quer ter organização dentro do seu time, não perder os torneios, fucem as redes sociais, fucem os sites e os torneios, se cadastrem para você receber aqueles feedbacks por e-mail, fiquem atentos, cadastre o seu time, preste atenção nos horários e, meu irmão, cai para dentro do cenário competitivo, porque a TMT quer enfrentar o seu time, a TMT quer enfrentar você, quer ver você ganhar de nós ou ganharmos de vocês. Nós queremos ter desafios com vocês aqui dentro da UOR, mas precisamos que vocês cheguem até aqui. Não importa se seu time é cobre, se é bronze, se é prata, se é ouro, se é platina, se é diamante. Vem pra cá mostrar que você é bom, que você pode. O meu time começou no bronze. Hoje nós somos platina, somos diamante. Tem lugar pra você aqui. Agradecendo, Chaka, obrigado. Eu que agradeço. Vou deixar minhas redes sociais aqui do nosso time. Facebook, galera. Página TMT eSports. Entra lá, curta a página, tem os vídeos, todas as divulgações dos torneios que a gente participa. Tá na página. Feedback que vocês precisarem saber alguma informação da gente, manda um oi lá. Eu sempre tô cuidando da página. O Kaique, o Lucas, o Zing tá cuidando da página. Mande o feedback pra gente. Segue a gente no Instagram lá, TMT eSports. A gente sempre posta ali as fotos dos torneios, os calendários dos torneios. Twitter TMT eSports. Temos o canal do YouTube TMT eSports. Entra lá, dá aquela força pra nós. Isso e eu aí. não posso deixar de falar, né? Se inscreve no canal do UORS aí, querido. Se inscreve nas redes sociais do UORS. Segue o pessoal que tá dando oportunidade pra gente crescer, entendeu? Cresçam com a gente. E precisando de um treino, passa lá na página da TMT o Esporte. A gente marca um feedback com vocês, marca um treino com vocês da equipe. Não temos medo, jogamos com qualquer equipe. Se você tem uma equipe novata e quer treinar com a gente, às vezes acaba sendo uma equipe um pouco mais fraca que a gente, venha treinar com a gente tem tempo, a gente sempre procura ajudar as outras equipes e aprender com as outras equipes também. Aprendemos muito com as outras equipes, então vem fazer parte desses treinamentos com a gente, faça parte da família UORS, né? Faça uma parceria com a UORS, veja o quanto vocês vão sair lucrativos com isso, entrem para dentro do cenário competitivo que vocês estão perdendo tempo se ficar de fora para isso. Chaka, obrigado, camarada. Que isso. Você é um amigo, cara. Eu agradeço por ter aberto esse espaço para minha equipe, agradeço por ter ajudado a gente aí em todas as formas possíveis, nos e-mails, sempre lembrando a gente as datas dos torneios, tudo. Só temos que agradecer. Que o UORS cresça e que os mercenários cresçam também. Juntos, vamos isso ter aí. muitas histórias para contar.
e que a gente cresça dentro desse cenário aí de uma maneira sem limites. É isso aí. Então, para eu poder finalizar aqui, foi uma honra, Sandro, ter conversado com você. Obrigado por ter compartilhado um pouco aí a sua história de vida comigo e com todo mundo que está assistindo. Eu acho que certamente você é um grande exemplo e abriu os olhos aí de muita gente, de muitas pessoas que acabam desistindo por alguma coisa que muita gente fala que às vezes é impossível e Deus fala que não é, e eu acredito muito nisso também. Quero dar um salve também aí para o ZG, para o PK, para o LP, para o CN, para o JV, para o BX, para o SW, para o G7, para o irmão do Lucas, que é o TP. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas para toda a família aí dos mercenários, para o Eli. Tá? Vou colocar todas as redes sociais aí aqui embaixo também da equipe dos mercenários para que vocês possam acompanhar. Os mercenários hoje realmente são parceiros do WeWars, nós fazemos troca de divulgação. Se você também quiser conhecer um pouco mais, você pode acessar o nosso site. Sandro, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradeço muito ao seu tempo. Espero que a gente possa vê-los aí em outros torneios. Conta com a gente. E como eu sempre digo, pessoal, somos e-gamers, somos e-wars. Um abraço, gente. Obrigado. Tchaka, obrigado, cara. Um abraço. Boa noite aí. Boa noite.